obrigado, pastor Raiz, muito obrigado, pastor João, aos irmãos também pela oportunidade que os irmãos nos concedem de retornar a Campo Grande, não é? O tema nosso é um tema importantíssimo: ser como Cristo, praticando a Bíblia. A grande dificuldade talvez que alguns tenham é a seguinte: eu quero praticar, mas será que eu tenho confiança plena naquilo que está escrito? Será que de fato eu posso entregar a direção da minha vida à palavra de Deus e deixar que ela trabalhe cada área, cada decisão da minha vida? São perguntas que certamente teremos de responder. Você e eu vivemos num mundo onde a palavra dada por uma pessoa perde seu valor em troca do conforto, da comodidade, da cumplicidade no erro, do interesse e muitas outras razões. Aquela expressão antiga, falou, está falado, já se tornou até gíria do passado. Poucos se responsabilizam pelo que falam e os tribunais comprovam aquilo que eu estou dizendo. Mas quando se trata de Deus, do que Deus revela, do que Deus declara, há uma absoluta diferença. Porque Deus escreve o que fala. Deus não apenas declara num sussurro, numa voz no deserto, num som numa montanha, mas repare bem, Deus escreve o que fala e assina embaixo. Essa é a razão pela qual nós podemos confiar na Bíblia. Ela é a palavra de Deus escrita, empenhada, autenticada, para que o ser humano conheça a vontade perfeita daquele que o criou e, acima de tudo, daquele que o redimiu, daquele que o buscou na escravidão do pecado. E tudo isso me leva a afirmar sem medo de errar: a Bíblia é única, confiável e perfeitamente eficaz em todas as suas utilidades. Eu repito, a Bíblia é única, é singular, confiável e perfeitamente eficiente, eficaz em todas as suas utilidades. Eu gostaria de trabalhar com os irmãos nessa noite. Nós vamos iniciar o estudo do capítulo 3 da segunda carta de Paulo a Timóteo. Então eu peço que os irmãos abram suas Bíblias, por favor, em 2 Timóteo, capítulo 3. Texto esse no qual nós vamos compreender o que se passava na vida de Timóteo, qual era o relacionamento de Paulo com esse homem, onde este homem se encontrava quando recebeu essa carta, a segunda carta. As duas cartas, a primeira e a segunda carta, foram escritas pelo apóstolo Paulo àquele que era um dos discípulos em Cristo, um dos filhos espirituais, Timóteo. Timóteo fora deixado em Éfeso. A palavra de Deus nos mostra isso, que ele foi deixado na cidade de Éfeso para ser um dos líderes. Timóteo compunha então uma liderança de vários líderes, um colegiado pastoral. É o que nós identificamos no livro de Atos, capítulo 20, quando Paulo orienta para que os líderes, os presbíteros ou pastores da igreja de Éfeso se encontrassem com ele em Mileto. E podemos dizer, havia um grupo de vários pastores. Timóteo era um deles. Provavelmente o mais novo, o menos experiente em idade. Todavia havia andado com o apóstolo Paulo, tinha servido ao Senhor Jesus ao lado de Paulo, aprendido. E nós vamos identificar isso no texto de 2 Timóteo capítulo 3. O apóstolo Paulo orienta a Timóteo. Mas é importante que você perceba qual foi a razão dessas cartas. Por que essas cartas foram escritas? Com que objetivo? Há versículos que nos ajudam a entender o propósito, a finalidade e a ênfase dada pelo Espírito Santo através do apóstolo Paulo. Se você abrir, por favor, em 1 Timóteo, depois vamos a 2 Timóteo. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14, nós lemos o seguinte: 1 Timóteo 3, 14, de 14 em diante:
Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e sustentáculo, suporte, baluarte da verdade. O apóstolo Paulo escreve para orientar a Timóteo, a fim de que ele orientasse a igreja a respeito da maneira, do modo pelo qual proceder na igreja. Lembrando que a igreja não é simplesmente um prédio, ou se restringe a um prédio. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, como foi bem lembrado. Em Atos capítulo 7, Estevão, prestes a morrer, declarou isso. Entretanto, o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele fez habitar e marcou a sua presença até o momento em que o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo, no momento da morte de Jesus. No entanto, o apóstolo Paulo confirma isso também quando estava em Atenas, no Areópago, e disse: o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. A igreja é o conjunto daqueles que foram salvos, nasceram de novo pela fé em Jesus Cristo e se submetem à palavra de Cristo para andar em obediência até que Cristo seja formado, como diz o tema, até ver Cristo formado em nós. E voltando ao capítulo 3 da segunda carta, o apóstolo Paulo apresenta um quadro bastante tenebroso. A janela do horror se descortina do capítulo 3, versículo 1 até o versículo 9. 2 Timóteo 3, de 1 a 9. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, antes amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, de religiosidade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias ou por várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo por que Janes e Jambres, uma referência aos principais magos, aos prováveis magos do Egito, em especial aqueles que lideravam os magos, encantadores e feiticeiros do Egito, que ofereceram resistência a Moisés e Arão. Janes e Jambres, é assim que o Talmud, a tradição judaica, trata esses homens, aqueles que resistiram a Moisés. Também estes resistem à verdade, são homens de todo corrompidos na mente, reprovados, réprobos quanto à fé. Eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Este é o quadro, a janela que se descortina, uma janela do horror, quando nós vemos o caráter do homem dos últimos dias. E não podemos dizer que estamos fora dessa realidade. À medida que o tempo passa, a situação fica mais nítida. Ao abrirmos os jornais, ao acessarmos a internet, ao ligarmos a televisão, ao nos depararmos com cenas e situações na rua, nas famílias, não temos dúvida de que o amor esfriou-se, de que não há afeição natural, familiar, filhas que matam pais com requinte de crueldade, filhos, homens e mulheres, fazendo isso por interesse, dinheiro, por liberdade, uma falsa liberdade. Então a janela do horror se descortina, a janela da sociedade. Mas abre-se um outro quadro nesse capítulo, a partir do versículo 10, que é o texto que nos interessa. Abre-se a perspectiva da santidade.
a janela da santidade. E nessa janela nós vemos a marca inicial, quando o apóstolo Paulo declara: tu, porém. Por várias vezes o apóstolo Paulo utilizou a expressão tu, porém, tu, pois, numa referência a Timóteo, fazendo o contraste entre aqueles que andavam de maneira mundana, ímpia, descrente, e aquele que estava nas suas pegadas em Cristo. Podemos dizer que a janela da santidade começa claramente com uma cena de um discipulado verdadeiro, de um processo de acompanhamento verdadeiro. Tu, porém, versículo 10, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Timóteo estava na trilha da sabedoria. Timóteo estava nas pegadas daquele que de fato imitava a Cristo. Posso dizer que nos dias atuais, o que se percebe é que as igrejas têm produzido decisões na vida de algumas pessoas. Programas, projetos, iniciativas, manobras inclusive na sociedade para alcançar pessoas e até certo ponto produzir decididos por Cristo. Mas este texto nos estimula e nos leva a perceber o que significa ser discípulo de Cristo. Alguém que realmente está empenhado em seguir a Cristo verdadeiramente. Mesmo que tenha tutores humanos, como o apóstolo Paulo. Timóteo havia recebido a Cristo como seu Salvador. A influência era clara da avó Lloyd, da mãe Eunice. É o que nós estudamos quando o apóstolo Paulo relembra no capítulo 1, versículo 5, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. De fato, Timóteo conhecera a verdade, entendeu a verdade do Evangelho, percebeu que estava perdido, entendeu que Cristo morreu naquela cruz para perdoar os nossos pecados. E é isso que a palavra de Deus mostra claramente, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Não é uma reunião que é o poder de Deus para a salvação. Há inclusive grupos na mídia que intitulam reuniões como a reunião da salvação e outras coisas do gênero. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque é através do Evangelho, dessa mensagem que contém os fatos do que Deus fez na história para resgatar o homem, para salvá-lo, que está o poder de Deus, e nele se manifesta a justiça de Deus. De que maneira? Quando a pessoa entende que Cristo tinha de morrer sim, naquela cruz, no meu lugar, no seu lugar, para perdoar os seus pecados, que não havia outra solução, não havia qualquer jeitinho a ser dado por Deus, porque Deus, na sua santidade, no seu amor e na sua justiça, não poderia simplesmente perdoar a humanidade sem cumprir os critérios da sua justiça e da sua santidade. Por isso enviou seu Filho amado para morrer naquela cruz no meu lugar e no seu lugar, a fim de derramar seu sangue e nos remir, nos perdoar os pecados, nos livrar de toda a culpa e cancelar a dívida, o escrito de dívida que era contra nós. E a palavra de Deus mostra que Jesus Cristo foi sepultado e venceu a morte ao terceiro dia. A morte não pôde detê-lo. Ele é o primeiro campeão mundial e eterno da morte. Ele é o precursor daqueles que vão vencer a morte. Tem garantia porque creram nele. O Senhor Jesus declarou:
eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Está em João, no Evangelho de João, capítulo 11, na conversa de Jesus com Marta, irmã de Lázaro, que já estava morto há 4 dias, quando Jesus o levantou dos mortos. Eu sou a ressurreição e a vida, ele declarou. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá eternamente. De forma que o Evangelho é o poder de Deus. Não é simplesmente uma história, não é simplesmente uma mensagem interessante, religiosa, como alguns poderiam interpretar. É a mensagem que contém os fatos poderosos que podem transformar a sua vida, a vida de qualquer pessoa que vai a Cristo, reconhecendo a sua condição de pecador perdido e se entrega a Ele pela fé. Isso é muito importante, porque Timóteo reconheceu isso. E havia um bom testemunho da parte dos irmãos a respeito dele, de maneira que o apóstolo Paulo o tomou para andar consigo, para caminhar nas suas pegadas, para servir a Cristo ao seu lado. E ele o fez, mas chegou o momento em que Timóteo deveria exercer o ministério à frente de uma igreja, pelo dom que Deus lhe dera. Então ele foi deixado na cidade de Éfeso, que era a capital da Ásia, da província da Ásia. Talvez a cidade mais importante, sem dúvida, da província romana da Ásia Menor. E Timóteo lá estava. Paulo então faz um contraste ao dizer mostrar o quadro dos homens dos últimos dias, a janela do horror, a janela da sociedade, e agora apresenta a perspectiva correta da santidade, de seguir a Cristo. Alguém estava seguindo a Cristo, e havia uma responsabilidade nesse processo. Paulo entendia que ele não poderia simplesmente viver como quisesse, porque alguém andava nas suas pegadas. Até porque o apóstolo Paulo responsavelmente já havia declarado em 1 Coríntios 11, versículo 1: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então Paulo tinha responsabilidade, não fugia do compromisso de discipular, de orientar pessoas para seguirem a Cristo e olharem para Ele como um modelo humano, ainda que imperfeito, mas um modelo humano de maturidade a ser seguido. Timóteo fez isso, seguiu de perto o ensino, procedimento, propósito, fé, a paciência, a longanimidade, o amor sacrificial, a perseverança, até as perseguições, até os embates e as lutas, pela verdade do Evangelho, pela verdade santificadora, não só salvadora como santificadora. E o apóstolo Paulo declara que suportaram muitas perseguições, em especial da região onde Timóteo morava, Antioquia, Icônio e Listra. Naquela região, que variadas perseguições, Paulo foi dado como morto em certos momentos. Depois se ergueu pelo poder de Deus e continuou a servir a Cristo. Então ele diz no versículo 12: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos aqueles que quiserem viver uma vida consagrada a Cristo, de maneira consagrada, espiritual, temente a Deus, serão perseguidos. Mas e os homens impostores? Um impostor é aquele que se faz passar por aquilo ou por quem não é. Esse é um impostor. Aquele que se faz passar por outra pessoa, assume a identidade de outra pessoa. E ele diz: os homens perversos e impostores irão de mal a pior. Mal a pior, enganando e sendo enganados. Qual é a próxima expressão do versículo 14? Porém, grave bem essa expressão, porque quando Paulo mostra o exemplo negativo, a janela da vergonha, a janela do horror, tanto do quadro daquele caráter pervertido e destruído, corrompido da sociedade,
como da falsidade em pessoas que estão enganando outras, usando inclusive o nome de Jesus, ou uma influência religiosa sobre alguns. O apóstolo Paulo diz: tu, porém, Timóteo, ao contrário desses, por isso nós chamamos de perspectiva da santidade, não a janela da sociedade, mas a janela da santidade. Tu, porém, tens seguido de perto. Tu, porém, permanece agora naquilo que aprendeste e de que foste informado, inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Timóteo conhecia a palavra de Deus desde pequeno. Isso o tornava salvo desde pequenininho. Então, se ele convivia com a palavra de Deus em casa, através do testemunho da mãe e da avó, ou de pessoas salvas em Cristo, isso o tornava salvo? Não. O texto diz: e que desde a infância sabes as sagradas letras. Paulo trata a Escritura como sagradas, santas letras. Sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé, como os irmãos cantaram. Pela fé, não é isso? Pela fé. Pela fé em quem? Em Cristo Jesus. Uma criança não é salva por ambiente. Uma criança não é salva simplesmente pelo contato com a Escritura. Ela precisa entender o que se passa no seu coração. Ela precisa perceber o pecado que habita também nela. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e Timóteo não era exceção. Sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A palavra de Deus tem esse poder de dar sabedoria para que o homem seja salvo. É o poder de esclarecer para a salvação. É o poder de esclarecer para a santificação. E quando nós comentamos anteriormente, a Bíblia é única, confiável e perfeitamente eficaz em todas as suas utilidades, nós chegamos a uma parte muito importante, em que Paulo declara: toda a Escritura é inspirada por Deus. Você pode ler isso no versículo 16, apesar de haver algumas traduções que, infelizmente, não colocaram na ordem certa o texto original grego. Algumas traduções dizem: toda a Escritura divinamente inspirada é útil. Essa não é a colocação do texto original. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é divinamente inspirada, porque poderia abrir uma brecha estranha ao texto original e à intenção do Espírito Santo, através do autor humano, de demonstrar que poderiam haver partes da Escritura que não sejam inspiradas. E a palavra de Deus é clara em dizer: toda a Escritura é inspirada por Deus. E o texto continua: e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse será o nosso texto de hoje e de amanhã à noite. Mas a primeira razão que me leva a dizer que a Bíblia é única, confiável e perfeitamente eficaz em todas as suas utilidades, todas, saiba disso. Boa noite a todos. Para nós é uma alegria podermos estar de volta e servir a palavra de Deus. E ainda contar com a bênção do amor dos irmãos, porque cantar com esse nariz e com essa sinusite que eu estou, não é? Vocês têm que ter um ouvido muito amoroso. Obrigado, irmão Reis. Essa esperança que aquele que tem a Jesus pode experimentar, pode desfrutar, confiado na palavra de um Deus que não pode mentir. Talvez alguém diga: mas será que é possível acreditar, confiar mesmo na Bíblia? Como nós levantamos as indagações e até questionamentos de algumas pessoas, alguns vão dizer: esse livro foi escrito por homens.
Ele está cheio de erros, alguns vão dizer. Essa é uma obra humana. A Bíblia é um livro como outro qualquer, o cético diria, o descrente diria. Talvez outros entrem no extremo de pegar esse livro e colocar sobre um pedestal e usá-lo como um amuleto ou um objeto de sorte. É assim que alguns têm feito uso da palavra de Deus, enganosamente. Mas, conforme temos abordado nesse tema importante do primeiro congresso, ser como Cristo praticando a Bíblia, é possível sim entender, conhecer a verdade, perceber acima de tudo que a palavra de Deus não é de Deus só porque alguém colocou o título de Deus. Ela é de Deus porque ela tem legitimidade provada na história de que pertence a Deus. Tem a chancela, o carimbo e a autoridade de um Deus que não pode mentir. Eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias em Tito, capítulo 1, versículos 1 e 2. Alguém fique de pé e leia por gentileza Tito, a carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 1, versículos 1 e 2. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. A palavra de Deus diz, muito obrigado, minha irmã, quando o apóstolo Paulo escreve a Tito, um filho na fé, que havia sido deixado na região de Creta. Várias igrejas talvez tenham se formado ali naquela ilha, a ilha de Creta, a famosa ilha da mitologia grega, né, do Minotauro. Os gregos eram altamente místicos. Aqui um parênteses, né? Para quem pensa que os gregos eram só lógicos, racionais, segundo uma lógica cartesiana, estão completamente enganados. Eles eram altamente místicos, reencarnacionistas, confusos demais na sua idolatria e no seu misticismo mitológico. E Tito fora deixado ali, e o apóstolo Paulo diz a Tito, verdadeiro filho, versículo 4. Mas ele declara no versículo 2, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Onde se encontra a promessa de Deus, ou onde estão as promessas de Deus? Registradas em que livro? Nas profecias de Nostradamus? No código de Hammurabi, lá da Babilônia? Ou de Lipit-Shitar, outros legisladores do Oriente Médio Antigo? Ou de algum livro sagrado, o livro dos Mormons? Ou o Alcorão, que veio muito tempo depois? Não. As promessas de Deus se encontram na Bíblia. E nós afirmamos, ontem à noite começamos o processo de demonstrar isso, de que a Bíblia é única, confiável e perfeitamente eficaz em todas as suas utilidades. Lembramos o texto de 2 Timóteo 3, e é para lá que eu peço que cada irmão e irmã dirija a sua Bíblia, em 2 Timóteo capítulo 3, versículos de 10 a 17. Em 2 Timóteo 3, do versículo 1 ao versículo 9, nós identificamos uma janela aberta. Lembram? Lembram-se da janela? A janela aberta e horrorosa da sociedade. O caráter do homem dos últimos dias. A janela horrorosa da sociedade. Mas a partir do versículo 10 até o versículo 17, nós temos a janela maravilhosa da santidade, em que a palavra de Deus é apresentada como recurso daquele que quer ser como Cristo. Não há como ser identificado com Jesus sem respeitar aquilo que Ele mesmo declarou
em João capítulo 6, versículo 63. João capítulo 6, versículo 63. Quem poderia ler, por favor? Fique de pé e leia em voz audível. Assim vocês participam também desse nosso tempo e interagem. João 6, 63. O Espírito é o que vivifica a carne, para que nada aproveita as palavras que em vós disse, são Espírito e vida. Obrigado. O Espírito é o que testifica. É o que dá testemunho. A carne, numa referência à natureza pecaminosa, não apenas ao corpo humano, no seu aspecto fisiológico, né, ou orgânico. A carne para nada aproveita, a natureza rebelde que nós herdamos de Adão. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Qual é a condição em que um ser humano se encontra sem conhecer a Jesus Cristo segundo a Bíblia? Efésios capítulo 2, versículo 1, o apóstolo Paulo declara: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E na sequência do texto declara: entre os quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Paulo se inclui quando diz: entre os quais também todos nós andamos em outro tempo. Estávamos mortos em delitos e pecados, em transgressões da lei santa de Deus. E o que a palavra de Deus fez? Ao chegar por meio do Evangelho, que é poder, não é simplesmente uma mensagenzinha, uma palavra de encorajamento, muito menos uma afirmação positiva. O Evangelho contém os fatos do que Deus fez na história, no tempo e no espaço, para salvar aquele que crê. Ao entregar seu filho, ao enviar seu filho ao mundo para que vivesse em santidade e atingisse o ideal e satisfizesse a exigência da santidade de Deus, ele viveu sem pecado. Ao entregar seu filho para morrer numa cruz, no seu lugar e no meu lugar, de maneira que derramasse seu sangue, porque a justiça de Deus havia declarado: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E dessa maneira demonstrar o amor de Deus, como diz em Romanos capítulo 5, versículo 8: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A única forma de conciliar pelo menos esses três atributos de Deus, santidade, justiça e amor, foi através do envio do seu Filho, para viver em santidade, morrer naquela cruz no meu lugar e no seu lugar, a fim de nos remir de toda a culpa, para que pelo seu sangue perdoasse os nossos pecados. Jesus Cristo foi sepultado e ficou morto por todo sempre, não é isso? A palavra de Deus declara que ao terceiro dia ele venceu a morte. Mas é a Bíblia que diz. Só que a história comprova, e as testemunhas que têm valor em qualquer depoimento, desde que sejam confiáveis, atestaram e registraram até testemunhas que eram inimigas de Cristo, até os guardas que guardavam o sepulcro, de que ele não fora roubado, mas ele venceu a morte corporalmente vivo e pode dar vida eterna. Por isso ele declarou: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. É com essa autoridade que Jesus declara, a autoridade de ter vivido em santidade, morrido como nosso substituto, num sacrifício substitutivo, vencido a morte. Como eu disse ontem, ele foi o campeão eterno, o precursor de todos aqueles que vão vencer a morte, porque ele venceu a morte ao terceiro dia. E através dessa mensagem do Evangelho,
aquele que crê em Cristo, admite que está perdido, separado de Deus, morto espiritualmente, pode ter vida, pode ter seus pecados perdoados pelo sangue dele, pode ter e experimentar o benefício do que Cristo conquistou naquela cruz e na sua ressurreição. Essa é a realidade do Evangelho que salva. Por isso o apóstolo Paulo declara: eu não me envergonho, pois não me envergonho do Evangelho, Romanos capítulo 1, versículo 16, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, porque essa oferta foi feita inicialmente aos judeus, e também do grego, uma referência aos gentios, ao mundo greco-romano. Sabem por quê? Porque a justiça de Deus, diz o versículo 17, se revela no Evangelho. É nessa mensagem que Deus mostra como funciona a justiça dele, como ele transferiu a condenação, a culpa e os nossos pecados e os lançou sobre Jesus, para que ele recebesse o castigo que estava sobre nós, é o que diz Isaías 53. E como Deus transfere a justiça de Cristo para a sua conta e para a minha conta, naquele momento em que nós cremos. Isso se chama imputar, uma palavra difícil, não é? Imputação. Pois a justiça dele foi creditada em nossa conta, é a palavra grega que é utilizada, logizomai, que significa depositar em conta, acreditar em conta. A justiça dele foi depositada na vida daquele que crê. O Evangelho mostra isso. O justo viverá e terá vida eterna. Esse é o sentido. Pela fé. Não é apenas uma expressão para relacionar ou identificar missionários, pastores ou aqueles que se dedicam integralmente ao ministério, viver pela fé, não é? Embora seja usado em alguns contextos, mas a realidade é outra. Para que uma pessoa possa ter vida eterna, ela precisa crer. Essa é a condição. E a base é o sacrifício de Cristo. A causa dessa salvação é a graça de Deus. Por isso que quando salvos, temos o objetivo imediato de fazer discípulos de Cristo, de ajudar outros, de ser como Cristo e fazer discípulos de Cristo. Aquele que já nasceu de Deus pela fé em Cristo, tem condição de ajudar outros a nascerem também. Dentro daquilo que foi abordado, dentro daquilo que foi mencionado. Não é impressionante como Deus dirige as coisas e nós entendemos que, de alguma maneira, Ele vai construindo a base ou alicerce para que nós possamos perseverar na verdade, seguir a verdade em amor. Quantos estavam conosco pela manhã? Amém. Vamos ver aqui se a gente vai ter um remanescente que vai nos ajudar nessa noite, não é? Vamos fazer uma pequena retomada naquilo que nós estudamos pela manhã, mas dar sequência para uma conclusão desse nosso assunto, não é? O nosso tema já está exposto aqui, né? Ser como Cristo, praticando a Bíblia, é isso que nós queremos. E eu gostaria de comentar, já que nós passamos muito rapidamente, en passant, nós tocamos na questão daquela parte de João capítulo 15, que trata da maneira pela qual Deus age com a sua videira. Lembram disso? Quantos estavam aqui de manhã vão lembrar. Nós falamos sobre duas realidades, nós trabalhamos com dois textos simultaneamente, não é? Parecia uma loucura fazer isso exegeticamente e homileticamente, né? Como pregador. Mas nós tentamos fazer isso até chegar num ponto comum. Lembram disso? Nós falamos sobre o encontro de que mesmo? Muito bem, da parábola com a metáfora. Quem estava aqui sabe do que nós estamos falando. A parábola de Mateus capítulo 13, a primeira parábola, a parábola do semeador e dos solos, e a metáfora usada por Jesus em João capítulo 15, que diz: eu sou a videira verdadeira
e meu pai é o agricultor. Todos os elementos desse texto, inicialmente, se tratam de metáforas, de comparações que usam o verbo ser diretamente. Eu sou a videira. Jesus não disse eu sou como, ele já trata diretamente e invade, né, por absoluta autoridade a metáfora, ao dizer eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. E essa é uma realidade preciosa, uma realidade bendita, que precisa ser investigada com um pouquinho mais de cuidado. Hoje pela manhã nós enfatizamos o fato de que, como agricultor, o pai espera o que mesmo da sua produção? Fruto. Nenhum produtor planta hectares, não é? Esses que são grandes produtores aí, simplesmente para ter a terra bonita e bem ocupada. Talvez alguns pensem nisso em termos de reflorestamento, mas quando se trata de agricultura, o objetivo é o fruto. Há poucas semanas atrás, nós estávamos incomodados com o fato de que as nossas árvores, não é? Nós alugamos uma casa e essa casa tem várias árvores na calçada, todas elas da mesma espécie, praticamente uma só diferente, todas resedás, não é? Quantos aqui conhecem a resedá? É uma planta, uma árvore muito bonita assim, né? Doce assim, cria um ambiente bonito. E elas estavam já passando do tamanho, precisavam ser podadas. E minha esposa então começou a pensar, nós temos que chamar alguém, não é? Chamar alguém, ou tentar combinar com alguém. Por fim nós conseguimos conversar com alguém, não é? E a pessoa tinha até passado por um problema sério, teve um derrame, mas estava disposto a fazer o trabalho, tinha um ajudante, e aí eles começaram a fazer aquilo. E era um sábado, né? Então fizeram a poda, mas podaram que não deixaram folha nenhuma. As árvores ficaram peladas, não é, como nós dizemos, não é, sem folhagem. E aí passou um fiscal de meio ambiente da prefeitura, e aí ele disse: olha, a poda que vocês fizeram é uma poda drástica, não havia necessidade de chegar a esse extremo. Isso já me preocupou, porque era um sábado à tarde, eu não tinha o que fazer, né, até para conversar com a prefeitura, porque a nossa ideia não era chegar àquele extremo de poda, mas tivemos de sair com compromissos que tínhamos para com irmãos na igreja, e quando voltamos as árvores já estavam daquele jeito. E aí conseguimos resolver pela graça de Deus, não é? Conversamos, fizemos um tratamento especial, procuramos alguns produtos para dar mais nutrientes à terra, às árvores ali, a fim de que elas pudessem retomar o fôlego, apesar da poda radical que sofreram. E ao sairmos de casa, nós chegamos até a conversar, já vimos os brotos, né, nascendo, daqueles troncos que ficaram pelados, sem folhas, e aqueles brotos trouxeram a alegria de saber, elas não vão morrer, elas estão ali vivas e elas estão reagindo bem. Mas não havia necessidade de fazer uma poda daquela forma. No entanto, eu posso garantir aos irmãos que existe uma árvore, que existe um cultivo que essencialmente depende da poda. Todos sabem do que eu estou falando quando eu falo poda, todos entendem? Podar uma árvore, Scott, todos aqui, quantos entendem? Mesmo que você não entenda de poda e nunca tenha pegado, não, um facão ou cortado com uma serra, ou seja lá que instrumento for, existe um cultivo que obrigatoriamente tem que ser feito, que precisa obrigatoriamente da poda, não é? E quando nós voltamos ao texto de João capítulo 15, eu vou pedir que os irmãos dirijam suas Bíblias para João 15, Evangelho de João capítulo 15.
Se destacamos pela manhã a necessidade de frutificar e o objetivo de Deus de que sejamos frutíferos, para que isso aconteça, a poda é vital. Uma videira não sobrevive sem as podas. Uma videira de boa qualidade, aquelas estirpes de plantas que vão produzir uvas de boa qualidade. Eu já pergunto aqui, quantos já estiveram, não é, numa vinha, já andaram por uma vinha em algum lugar aqui no Brasil ou fora do Brasil? Quantos aqui já estiveram numa vinha? Não é? Aqueles galhos muitas vezes retorcidos, né? Os sarmentos, né? E toda aquela parte, o cuidado que os produtores têm de preservar, de manter a espécie, de fazer o corte. Não é simplesmente alguém chegar e com um facão ali, cortando, pronto, tudo limpo. De maneira nenhuma. O viticultor tem um cuidado enorme em fazer o corte no ponto certo, porque é dali que vem o broto frutífero. E a força da árvore vai ser renovada a partir dessas podas. Daí a razão pela qual dissemos a poda vital para uma vida frutífera. Em João capítulo 15, nós lemos, versículo 1: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Foi o texto que nós abordamos. E o Senhor Jesus diz: Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E a essa altura, quando Jesus diz para aqueles discípulos: Vós já estáis limpos, aqueles que estavam conosco pela manhã podem responder: por que nós sabemos que todos os discípulos que estavam a ouvir estas palavras de Jesus estavam de fato limpos, eram salvos mesmo? Por que nós sabemos? Podem responder. Que o único que não estava já havia sido retirado. Perfeito. João capítulo 13, nós lemos que 2 capítulos antes, naquela situação em que Jesus lava os pés dos discípulos, ele fala sobre aquele que o trairia, e ele ainda orienta e diz: aquilo que você tem de fazer, Judas, vai e faça. Maria, irmã de Lázaro, quebrou aquele frasco de alabastro, não é? Um perfume caríssimo, que era herança de mãe para filha, para aquele dia festivo, honroso do casamento. Judas foi o primeiro que disse: que absurdo, que desperdício. Um perfume desse caro podia ser vendido e dado aos pobres, e o texto diz claramente, ele disse isso não porque ele tivesse cuidado com os pobres, mas declarou porque era ladrão e cuidava da bolsa na qual eram depositadas as ofertas e contribuições para manter Jesus e os apóstolos no seu ministério. Ele era ladrão, ele era descrente, interesseiro, e ao sair, como você lê no capítulo 13, já saiu para talvez o maior negócio da sua vida. Qual foi o maior negócio? Trair Jesus por quantas moedas? 30 moedas de prata. Foi o assunto que nós abordamos, inclusive. Por isso nós entendemos que no versículo 3 de João 15, quando Jesus declara: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, ele pode dizer isso em plenitude, com total propriedade. No capítulo 13 ele chegou a dizer: vós já estáis limpos, mas não todos.
Mas agora ele pode dizer: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Todos eles eram salvos. Todos estavam ligados à videira. Ramos ligados, que mantêm uma relação vital com a videira. Salvos em Cristo. E é interessante porque quando nós abordamos esse assunto da videira, e aqueles discípulos que eram judeus e faziam parte do remanescente de Israel, salvo pela graça através do Messias, Jesus, talvez eles pudessem ter relacionado algo que já tinham ouvido, ou um fato lido nas Escrituras. Onde começa essa história da vinha, da videira? Em Isaías capítulo 5, eu peço que você dirija sua Bíblia, volte sua Bíblia para Isaías capítulo 5. Aqui sim eu já deixei o texto exposto. Isaías 5, de 1 a 4. Isaías, como um profeta às cidades de Judá, um profeta urbano, no período em que o reino estava dividido, época essa em que Judá estava prestes a ser levado cativo para o exílio na Babilônia. Isaías, movido pelo Espírito Santo, porque Deus conduziu todo o processo da revelação. Toda a Escritura é inspirada por Deus, e nós estudamos isso já desde sexta-feira, quando iniciamos. Isaías se utiliza de uma técnica, viu, pastor Raiz, que o irmão gosta muito, nós gostamos também: cantar. E nesse ponto o profeta canta a profecia. Agora cantarei ao meu amado, o cântico do meu amado. O profeta fala do seu amado, que é o Senhor, e demonstra que o Senhor, o amado do profeta, ficou frustrado. Não que Deus leve sustos. A palavra de Deus é clara em dizer, em Jó 42, versículo 2, né? Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Mas se você considera a metáfora de João 15, de Deus como agricultor, certamente a ideia é de uma frustração. Nós sabemos que Deus tem o controle absoluto sobre todas as coisas, sobre a história, sobre o futuro. Ao contrário de certos teólogos que têm dito que Deus não sabia de todas as coisas, certas catástrofes aconteceram e Deus não é o culpado de tudo porque Ele não tinha conhecimento, não tinha controle de tudo. Um absurdo. Inclusive dentro da nossa própria denominação, alguns afirmando isso. Lamentavelmente. E o extremo de um deles, né, que não é da nossa denominação batista da convenção, foi dizer que a volta de Cristo é simplesmente um horizonte utópico, que não vai acontecer, é só para animar a igreja. Quer dizer, aí foi para o extremo total, né? Já foi para pedir a conta mesmo, né? Lamentavelmente. Mas estão aí na mídia, vendendo livros, né? Atraindo algum público. Não, o Deus de Isaías, como nós estudamos, é o Deus que tem o controle absoluto do futuro, não é verdade? Lembra-se daquela sequência enorme, né? Cansativa até de textos que nós lemos, em que Deus mostra que Ele declara o fato antes que aconteça e leva isso ao cumprimento para mostrar que Ele é soberano, que Ele é Deus. Quando Ele declara as primeiras predições, quantas vezes nós lemos as primeiras predições, as profecias anteriores, Deus usando em Isaías a profecia bíblica preditiva para demonstrar o seu controle absoluto sobre o futuro. De maneira que quando eu falo de frustração, eu não quero dizer que algo deu errado no plano de Deus. O propósito dele continua, mas na condição de um viticultor, de um vinhateiro, as coisas não saíram
como a expectativa daquele que produz é demonstrada. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo, sachoa, que significa cavar em volta, tirar as pedras, né? Deixar bem arejada a terra e limpa, sachoa e limpou-a das pedras, e a plantou de vides selecionadas, escolhidas, é o que diz o texto. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Eu falei da expectativa porque o texto diz: ele esperava, mas deu uvas ácidas, que não seriam boas para a fermentação. O vinho sairia de péssima qualidade, até para chupar não seriam uvas agradáveis. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Essa é a música que o profeta está cantando. A parábola amarga da vinha em melodia. E então Deus coloca a questão para os moradores de Judá e de Jerusalém e diz: julguem, por favor, entre o amado do profeta, o Senhor, e a sua vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, a cerca de proteção, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. Às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Então quem é o amado? O Senhor dos Exércitos. Quem seria a vinha nessa metáfora agora tranquila, direta, né? A casa de Israel. E os homens de Judá, a estirpe de parreira selecionada, a planta dileta do Senhor. Este, o Senhor, desejou que exercessem juízo, obediência, seriedade em cumprir a sua palavra. E eis aí quebrantamento da lei. Deus esperava justiça, e eis aí clamor. A parábola amarga da vinha não pode ser deixada de lado quando nós analisamos o que Jesus diz em João capítulo 15. Ele mostra, nesse caso, que aqueles discípulos que estavam ali a ouvir, de alguma forma, eram o remanescente de Israel que entenderia a relação do que Isaías havia dito com aquilo que Jesus estava propondo, a mesma rejeição. Assim como o Senhor Deus fora rejeitado pelo povo de Israel. Não todos, nunca se esqueça, é um perigo alguém dizer assim: todo o povo de Israel rejeitou Jesus. Esse é um absurdo, porque Mateus era de que nacionalidade? Mateus era de que nacionalidade, irmãos? Quantos podem dizer com confiança? Judeu. Quantos aqui podem dizer? Judeu. Pedro era de que nacionalidade? Judeu. Paulo
um apóstolo nascido fora de tempo, era de que nacionalidade? Judeu, ele diz, porque eu também sou hebreu, sou judeu, da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, até fariseu ele foi. Então não foram todos os judeus que rejeitaram Jesus, a maioria e representada na sua liderança, mas alguns creram, o remanescente segundo a eleição da graça, aquele remanescente fiel que creu. E os discípulos naquele momento percebiam que eles eram o remanescente de Deus naquela nação, até que outras nações fossem alcançadas pela graça de Cristo. Essa relação é importante porque esse fruto que Deus estava esperando de Israel só veio num remanescente, aqueles que receberam de fato a Cristo. E nesse sentido nós podemos dizer Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, os discípulos, os apóstolos e outros que creram também dentro de Israel, foram aquelas plantas que passaram a dar fruto na expectativa daquilo que o Senhor dos Exércitos esperava, conforme o texto de Isaías. Mas eu gostaria de considerar ainda nesta noite a vida, como é a vida na vinha de Deus. Em João 15, nós retornamos ao texto. João capítulo 15, de 1 a 5, o texto diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode um ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus diz que é a videira verdadeira. Qual foi a videira falsa, a que falhou? Quais foram as videiras dentro daquela vinha que falhou? Que não produziu o fruto que Deus esperava. Acabamos de ler isso em Isaías, a casa de Israel, especialmente Judá. Deus esperava ver fruto e veio algo péssimo. Agora Jesus diz: eu sou a verdadeira. Num contraste com aquela outra, da qual eles sabiam que não produzira os devidos frutos do reino. E Jesus diz: e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, vai passar por um processo. Qual é o processo? Corta. Não é uma poda, é eliminação. O que significa isso? Nós já explicamos pela manhã, não tem nada a ver com perda de salvação. Absolutamente não. Até porque numa parreira, numa videira, você pode ter inclusive parasitas que se alojam também e começam a se desenvolver e que não fazem parte daquela planta. Podem até encher e criar volume. Outras plantas parasitas. E todo o que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Eu destaquei, eu sei que talvez não dê para todos enxergarem, e todo o que dá fruto, numa referência àqueles que são salvos, que estão de fato ligados e produzem. Nós explicamos pela manhã e foi muito abençoada a referência que o pastor João fez a Romanos capítulo 5. A salvação é por causa da graça de Deus, por meio da fé,
em Cristo Jesus, no que Cristo fez no seu sacrifício, na sua morte substitutiva, que perdoa os nossos pecados, na sua ressurreição, que declara a vitória sobre a morte, o precursor e o primeiro a vencer eternamente a morte, e que pode conceder vida eterna e vitória sobre a morte a todos aqueles que creem nele. Por isso Jesus falou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive ou está vivo e crê em mim, jamais morrerá eternamente. Ele só pode dizer isso em primeiro lugar porque ele demonstrou que é capaz de ressuscitar mortos. Alguém pode me dizer uma ressurreição realizada por Jesus? Lázaro, outra? O filho da viúva de Naim. Ele mostrou isso, e justamente naquele contexto em que ele declarou: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim ainda que morra viverá, momentos depois ele foi e disse a Lázaro, que o corpo já estava no sepulcro há 4 dias, cheirava mal: Lázaro, vem para fora. Jesus não apenas falou, ele provou. Tem a ver com aquilo que nós tratamos desde a sexta-feira, a credibilidade da palavra de Deus, a credibilidade da palavra de Cristo. Por isso nós sabemos que ele perdoa pecados, porque ele provou que é Senhor sobre a vida e sobre a morte. Se Jesus tivesse morrido e ficasse morto, que garantia eu e você teríamos de que nossos pecados foram perdoados? Poderia ter sido mais um a morrer. Talvez um louco hoje chegue, ou até esse louco que aparece de vez em quando no Jô Soares, em outros programas de entrevista lá, Cristi, ridículo. Talvez um ridículo desse ainda chegue num ponto de pedir para morrer numa praça, dizendo que ele está morrendo pelos pecados. Eu quero ver ressuscitar. Eu quero ver ressuscitar. Aí está. A ressurreição é a prova cabal de que o sacrifício de Cristo foi eficiente para perdoar pecados, os nossos pecados, para dar vida pelo poder da ressurreição. Então a nossa justificação é pela fé, e a pessoa que crê em Cristo já está ligada à videira. É ramo que mantém uma relação vital com a videira verdadeira. É ramo que absorve e troca nutrientes através daquela seiva maravilhosa. E é por isso que ele diz: todo ramo que dá fruto, limpa. O verbo limpar traz a ideia de levantar. E é isso que o viticultor muitas vezes faz. Ele não deixa cair. Os ramos que podem ser produtivos vão ser levantados, e a palavra grega airo, e no caso aqui com uma preposição katairo, que tem a ver com levantar, de maneira que, apesar de dolorosa, se nós perguntássemos para uma videira, não é? Você gosta de ser podada? Ela vai falar: no início não. Eu tinha medo. Se nós pudéssemos conversar ficticiamente com uma videira, talvez ela dissesse: no início eu sinto muito. Como as nossas resedais, as árvores lá de casa sentiram, não é? Mas fiquem tranquilos, nós não conversamos com as árvores não, ainda continuamos a manter bom senso. Mas se pudesse haver uma conversa, talvez a videira dissesse: no início eu morria de medo, quando aquele homem entrava na vinha, com aquela tesoura especial, com aquele instrumento especial para cortar, no início eu ficava com medo. Mas é uma bênção, porque a videira, a partir desse corte, vai começar a produzir, e muito, a poda necessária. A palavra nos limpou, fomos salvos, regenerados por uma semente eterna, a palavra de Deus, mediante o sacrifício de Jesus. Qual é o contexto dessa metáfora? Que nós explicamos pela manhã. A metáfora é uma comparação direta. Jesus não disse:
Eu sou como a videira. Isso não seria uma metáfora. Seria uma. Se Jesus falasse eu sou como uma videira, seria uma. Pessoal aí da língua portuguesa, nos ajude. Seria uma símile. Símile. Usando o como. Mas ele usou uma comparação direta. Eu sou a videira. É uma comparação que já vai direto para o verbo ser. É claro que Jesus não era feito de galhos, né, sarmentos. Ele era feito de carne e osso. E continua corporalmente vivo dentre os mortos. Mas naquele contexto nós vimos que Jesus havia declarado que eles estavam limpos. Sabemos que Judas não estava mais ali, que todos os que estavam a ouvir o que Jesus falara estavam de fato ligados ao Senhor, haviam crido de verdade, não eram enganados como muitos hoje nas nossas igrejas. Eu falo por mim mesmo. Eu fiquei durante 14, 15 anos dentro de uma igreja. Passei até por alguns tipos de batismo, né? A gente pode dizer assim, fui colecionando, não é? Batismo num sistema católico, depois no outro sistema, quando criança, e nem salvo eu era. E mais enganado do que nunca, tentando me enganar e enganar os outros. Estava bem perto de Jesus, bem perto da palavra, muito perto dos ramos ligados à videira, mas eu não era. Eu estava perdido, como muitos podem estar hoje em dia, dentro das igrejas, acostumados com a linguagem evangélica, acostumados com o ambiente. Talvez alguns digam, é melhor ficar na igreja pelo menos, ficar no mundo, é um ambiente mais saudável. Mas não nasceram de novo pela fé em Cristo. Talvez até haja pessoas no nosso meio que precisem reconhecer isso e tomar uma decisão para valer, em relação a Cristo. Mas aqueles que estavam a ouvir, estavam ligados, haviam crido, confiaram em Jesus e passaram a seguir a Cristo pela fé. Já estavam produzindo alguma coisa. Como vimos na parábola de Mateus 13, a 30, 60 e a 100 por um. Lembram da produtividade hoje pela manhã? Os que estavam aqui? Então, nem todos vão produzir na mesma quantidade. E há épocas talvez mais produtivas na nossa vida e menos. Mas alguma, ele insiste em tocar. Não tem problema. Já deu para descontrair, alguns até acordaram. Que bom. Quais são os elementos dessa metáfora? Nós explicamos a videira, numa referência a Jesus, o agricultor, o pai, os ramos, os discípulos, o fruto na vida dos ramos verdadeiramente ligados, pertencentes a essa videira, o corte, e esse corte é aquele corte que extirpa aquilo que não tem relação vital com a videira, até parasitas que estão ali, ao passo que a poda desse verbo grego katairo mostra que é o processo que um verdadeiro viticultor vai utilizar, o vinhateiro, seja o que for, o homem que cuida da vinha, para melhorar a produção. E aquilo que não pertence à videira, aquilo que não presta, é lançado no fogo. Uma referência, sim, àquilo que não tem relação verdadeira com a videira, com Jesus Cristo, com o reino de Deus. Aqueles discípulos nunca passariam por essa realidade, os que estavam ouvindo, os 11, a realidade do fogo, porque eles já estavam limpos, eles já estavam salvos. Mas quem não era salvo
aguardaria sem dúvida condenação eterna. Sempre que essa palavra fogo é usada, e nesses contextos, apesar de alguns insistirem em que fogo pode ser uma relação muito boa, de purificação e tudo mais, eu quero dizer que, na palavra de Deus, quando o próprio João Batista, disse: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Fogo ali não tem nada a ver com poder, embora ele tenha poder. Fogo ali tem a ver com juízo. Juízo. A pá ele recolhe, né, o trigo no seu celeiro, aqueles que têm o Espírito. Mas ele vai queimar a palha em fogo inextinguível, numa referência à condenação e não à purificação dos que são salvos. Que no caso aqui, fogo tem a ver com separação e destruição final para aqueles que não pertencem a Cristo, aqueles que não creram em Jesus e que não estão ligados à videira verdadeira. Aqui nós temos os elementos. Quais são as situações possíveis consideradas? Uma delas é não der fruto. É o caso daqueles que estão perdidos, mesmo que enganados, mesmo que perto dos salvos, mesmo que acostumados com Jesus. O destino desses é destruição, separação em fogo. E aquele ramo que já dá algum fruto, mesmo que não seja muito, qual é o procedimento do agricultor? Ele faz o quê? Poda, para que dê mais fruto ainda, até chegar a dar muito fruto. É o que você identifica nos versículos 5 e 8. Não é? O texto deixa bem claro isso. Versículo 5: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, não é só estar em mim. Um parasita pode estar ligado a uma árvore. Existem plantas, inclusive, na biologia, né? Na formação que nós tivemos antes da formação teológica, a gente estuda sobre plantas parasitas. Né? Existe uma planta que é muito conhecida, o cultivo de, por exemplo, agora me falhou, né? Que ela se desenvolve muitas vezes até numa concavidade de uma árvore, orquídea, né? Existem orquídeas especiais, e algumas delas até podem se desenvolver, né, na concavidade de uma árvore, funcionando como um parasita, mas aquela orquídea não tem nada a ver com a árvore, mas exerce uma relação de parasitismo. Em alguns casos, simbiose, mas em outros casos, uma relação perversa ou destrutiva para aquela que hospeda. Não é? Assim pode acontecer também. Aqui Jesus diz de ramos que tem troca de vida com Ele, que tem a vida dele. Todo ramo que permanece em mim, eu nele. Esse, o doce fruto da videira na nossa vida. Qual que seria? Gálatas capítulo 4, que é o tema, não é? O versículo tema, não é? O versículo base do congresso. O caráter de Cristo em cada um de nós, os crentes em Jesus. Eu sei que está escrito aqui, mas eu vou pedir que alguém leia Gálatas capítulo 4, versículos 18 e 19. Fique de pé e leia. É a sua participação. Pode ler, meu irmão. É bom que vocês terem, é bom vocês terem um interesse sincero, sempre e não somente quando estou com vocês. Meus queridos filhos, eu estou sofrendo por vocês como uma mulher que tem dores no parto, e continuarei sofrendo até que Cristo esteja vivendo em vocês. Obrigado. Aqui nós vemos, diz, eu sofri muito, eu dei à luz, né? Eu experimentei um parto. Ele diz, por quem de novo, ele fala, sofro as dores de parto. Ele viu aquelas pessoas nascerem em Cristo, e para ele, como apóstolo, aquele que pregou o Evangelho foi duro.
até que eles entendessem a verdade. E agora ele diz: eu estou sofrendo de novo, porque a atitude dos Gálatas foi uma atitude leviana com Paulo. Além de se desviarem da verdade, num retrocesso ao judaísmo e à lei de Moisés, desconsiderando a graça de Deus em Cristo, eles também trataram mal o apóstolo, a ponto de Paulo dizer: será que eu me tornei inimigo de vocês por vos dizer a verdade? Tornei-me vosso inimigo? E aí então Paulo diz: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ver Cristo formado em vós. Qual é o objetivo de Deus? Qual é o fruto que Ele quer desenvolver através das provações, através das podas que Ele permite na minha vida e na sua vida, até mesmo quando Ele mexe nos nossos pontos fortes? Formar Cristo em nós. Não é? Eu relacionei hoje de manhã, eu vou passar aqui porque hoje de manhã nós já estudamos esses textos, mas algum tipo de fruto que a gente precisa lembrar, isso já foi estudado pela manhã, né? Fruto do Espírito. Deus vai produzir fruto através desse processo de poda. O fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra isso tudo não há lei. O fruto da luz, Efésios 5, de 8 a 10, que consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Fruto de justiça, para louvor de Deus, através de Jesus Cristo. Há um fruto também importante. Eu vou pedir que você acompanhe aqui, em Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, de 1 a 11. O autor aos Hebreus nos lembra algo importante. Nós temos um testemunho, um conjunto de pessoas que viveram pela fé e agora estão como se fossem aqueles atletas honorários que estão vendo a nossa realidade no estádio, como se nós estivéssemos nas competições e eles na tribuna de honra, assistindo a nossa corrida pela fé, a nossa luta pela fé, como atletas. Então a carta aos Hebreus diz: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos, em Hebreus 12, tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que constantemente, tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, do vexame, da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, fazer corpo mole. Ele vai mostrar aqui: desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o máximo, até o sangue, o crente em Cristo, para que produza mais fruto, muito fruto. Eu sei que é difícil responder ao que eu vou perguntar, porque a gente pode pensar: mas se eu falar isso é porque eu quero ser. Saiba, sem medo, que Deus vai fazer isso. Deus vai fazer isso se você é salvo. Mas vai produzir aquele fruto doce que Ele espera em mim e em você, para a glória dEle. A pergunta que eu queria fazer é: quantos pretendem continuar firmes com Cristo, mesmo que o que isto implique ser podado muitas vezes para a glória dEle? Quantos? Amém? Vamos ficar de pé, por favor, e orar. Pai querido, obrigado pela Tua palavra, pelo que nós vemos nesse texto de João capítulo 15, e a bênção de sabermos que estamos em Cristo, ligados à videira verdadeira, e nesse processo e relacionamento vital, Tu nos deste todas as condições para que possamos ser frutíferos e exibir em nós o caráter de Cristo,
Eu quero pedir a Deus que Tu formes Cristo na minha vida, em cada área onde ainda não está claro o caráter dele, assim como eu peço na vida de cada irmão, de cada irmã. E que nós não nos encolhamos ou fujamos, ó Pai, das podas maravilhosas que vão produzir um fruto mais doce, mais dócil, mais manso e obediente ao Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém.